qual é a perfeita comunicação de Deus com os homens? Jesus Cristo feito homem, a encarnação. Então, quando a canção nova, ela vive a sua vocação e o para que ela foi criada, ela está atualizando o mistério da encarnação. Ele veio e armou a sua tenda entre nós. Olha que experiência forte. Ele veio e armou a sua tenda entre nós. Isso é forte, porque em cada gesto, em cada atitude minha, eu preciso fazer Cristo ser conhecido e amado para entender melhor. Em cada gesto, em cada palavra, o verbo precisa se fazer presente no meio de nós. Jesus em meio a nós. E isso já faz a gente se questionar. Os meus atos, as minhas atitudes tornam Cristo presente? Manifestam essa comunicação perfeita? A minha maneira de ser, a minha maneira de agir, a minha maneira de me comportar, a minha maneira de realizar tudo o que eu faço, é uma atualização desta comunicação perfeita de Jesus que vem e arma sua tenda no meio de nós? Então, eu quero trazer uma fala de João Paulo II que é essencial para nós, porque eu disse para vocês, foi a partir de João Paulo II que pela primeira vez o Vaticano adotou essa palavra, carisma de fundação, carisma de fundador, fundador, cofundador, as novas comunidades. E isso aconteceu bem recente, para vocês verem como é nova a nossa situação, na festa de Pentecostes de 1998. Vê como é novo? 1998, a Canção Nova já existiam outras comunidades, mas a primeira vez que se falou em carisma de fundação para as novas comunidades foi na festa de Pentecostes de 1998. E aí João Paulo II teve a coragem de afirmar para o mundo inteiro que as novas comunidades, os novos movimentos é uma primavera do Espírito para os tempos de hoje. E aí tem algumas falas dele que são importantes, é importante a gente saber. Primeiro, a igreja, que segundo os padres é o lugar onde floresce o Espírito, o Consolador deu com o Concílio Vaticano II um novo Pentecostes, suscitando um dinamismo novo e imprevisto. Olha que interessante. João 23 surpreende porque ele abre o seu pontificado conclamando um concílio e convidando a igreja a abrir as suas portas para que saísse o pó dela e convidou a igreja a pedir um novo Pentecostes. Então acontece a explosão que foi o Concílio Vaticano II e que até hoje a gente não esgotou os frutos dele. E aí João Paulo II vai dizer que ele gerou de fato um novo Pentecostes, suscitando um dinamismo novo e imprevisto, algo que não era esperado. Sempre que intervém, o Espírito nos deixa estupefatos, suscita eventos cuja novidade nos ultrapassa, muda radicalmente as pessoas e a história. Então, a história da Canção Nova mudou radicalmente a sua pessoa? A história da Canção Nova mudou radicalmente a sua vida? Mudou a história da igreja no Brasil? Em que mudou? Veja como é importante essa arte de contar a história.
Tem um membro da comunidade de aliança em Brasília, o Eduardo, que ele está fazendo um doutorado sobre a contribuição da profecia do Monsenhor Jonas para a igreja no Brasil. A tese dele de doutorado é essa: a contribuição da profecia do Monsenhor Jonas para a igreja no Brasil. E aí ele está fazendo um levantamento do que mudou no Brasil a partir da Canção Nova. Isso é interessante para nós. Porque a gente não se dá conta disso. Nós estamos escrevendo a história da igreja no Brasil. E quem dá o tom da história somos nós. E aí, você precisa se perguntar, como eu preciso me perguntar, que história eu quero construir dentro da Canção Nova? Que história eu quero construir? Que história eu estou construindo? Qual é o legado que eu quero deixar para aqueles que virão depois de mim? Se você morresse hoje, João Mariano, o que os seus irmãos de comunidade diriam sobre você? Quem dá o tom da história somos nós. Que história eu quero construir? E aqui nós temos uma corresponsabilidade em salvaguardar a inspiração original do carisma que Deus colocou no coração do nosso fundador. Eu dizia semana passada que todos nós somos guardiões do carisma. E o carisma pode se desviar da sua essência por causa da resposta que eu tenho dado. E eu dizia semana passada que o carisma de formação é servo do carisma de fundação. Então, não é uma questão de querer ou não ser formado. É exigência de todo o carisma de fundação se deixar ser formado. Porque é pela formação que se pode fazer a interpretação do carisma. Porque o carisma que é dado ao fundador, mas o carisma que nós recebemos também, ele sofre a interferência da história que nós vivemos. E aí um caminho sério de cura e de crescimento. Porque quanto mais curados e crescidos, melhor vai ser a leitura da vocação que eu recebi. Então, a responsabilidade de cada um de nós, em primeiro lugar, de nos abrirmos à formação. De nos abrirmos à necessidade de nos deixarmos ser formados. E uma formação que é continuada. Porque um carisma que é um dom do Espírito, como diz aqui João Paulo II, é uma novidade que nos ultrapassa. O dom é maior do que nós mesmos. Então ele não se esgota, mas ele é atualizado. E aí a nossa responsabilidade, a gente constrói a história atualizando o carisma, a vocação que nós recebemos. Ele continua dizendo assim: o Espírito Santo não se limita a santificar e guiar o povo de Deus por meio dos sacramentos e dos mistérios e adorná-lo de virtudes, mas distribuindo a cada um os próprios dons como lhe compraz. Dispensa entre os fiéis de todo tipo graças especiais, úteis à renovação e à maior expansão da igreja. Então veja, um carisma de fundação,
ele atende a uma necessidade da igreja, sempre. Ele atende a uma necessidade de renovação da própria igreja, ele atende a uma necessidade de expansão da própria igreja, porque ele vem provar, nos tempos de hoje, que o evangelho é possível de se viver. Gente, as pessoas precisam olhar para nós e ver, é possível seguir Jesus no nosso século. E as pessoas que estão olhando para nós, podem dizer isso? Mas as primeiras pessoas que olham para nós mesmos. Dá uma olhadinha aí para os seus irmãos. Você vê o evangelho sendo vivido? Você vê seguimento radical a Jesus? Dá uma olhadinha. Em que este irmão ele te contagia com a vida nova que Cristo veio trazer? É um caminho contínuo de conversão. Hoje, a igreja alegra-se ao constatar a renovada confirmação das palavras do profeta Joel: infundirei o meu espírito sobre o povo. João Paulo dizia para toda a convocação dos membros das novas comunidades em 98, vocês aqui presentes são a prova tangível desta efusão do Espírito. Cada movimento é diferente do outro, mas todos são unidos na mesma comunhão e para a mesma missão. Alguns carismas suscitados pelo Espírito irrompem como vento impetuoso que atinge e transforma as pessoas, colocando-as em novos caminhos de empenho missionário a serviço radical do Evangelho, proclamando sem cessar a verdade da fé, acolhendo como dom o fluxo vivo da tradição e suscitando em cada um o ardente desejo pela santidade. Todo carisma de fundação tem como missão primeira suscitar esse ardente desejo pela canção nova. Então isso não é só coisa da canção nova, isso é coisa, em primeiro lugar, do cristão, isso é coisa de todos os carismas, suscitar esse ardente desejo pela santidade, porque ele suscita uma nova forma de viver o evangelho. Cada um naquela face do mistério de Cristo que lhe é original, que lhe é próprio. Cada um na sua particularidade. Agora, que interessante. Quando a gente escuta o Padre Jonas falando do carisma Canção Nova, ele fala assim: nós somos chamados a viver a pobreza. Qual a pobreza? Não, qual a pobreza? Franciscana. Nunca ouviram o padre falar isso? Nós somos chamados a viver a pobreza franciscana. Nós somos chamados a viver a obediência inaciana. Nós somos chamados a viver a castidade salesiana. Nós somos chamados a viver o amor e a unidade dos focolares. A gente que agora é família salesiana, vai vendo o carisma de Dom Bosco, quem tem ido nas reuniões diz assim: nossa, mas é tudo a canção nova. Quem vê o padre falando de obediência e vê um inaciano falando de obediência, vai dizer: mas, ué, o padre Jonas repetiu? Onde está a novidade do carisma Canção Nova? Onde está a novidade? Se ele vive a pobreza franciscana, se ele vive a castidade salesiana, o amor e a unidade dos focolarinos, a obediência inaciana, onde está a novidade do nosso carisma? É só uma repetição dos outros carismas? Vocês acham que é? Então, onde está a novidade? Na forma de se viver.
Ainda bem que você guardou, né? Na jornada eu falei. Na forma de se viver. A forma, ela é nova, sempre nova. Porque o Espírito é novo a cada manhã. Por isso eu preciso estar aberto para a novidade de cada dia. E quem não toca na novidade de cada dia, perde o encantamento pela sua vocação. Quem não toca na novidade de cada dia, vai ficando desanimado. Ao contrário daquilo que precisa acontecer conosco, a novidade de cada dia do nosso chamado nos faz homens e mulheres entusiasmados. E o que significa ser entusiasmado? Entusiasmado, na etimologia da palavra, significa ser todo cheio de Deus. João Paulo II ainda dizia assim: hoje, a todos vocês reunidos na Praça de São Pedro e a todos os cristãos quero gritar: abram-se com docilidade aos dons do Espírito. Acolham com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não cessa de suscitar. Não se esqueçam que todo carisma é dado para o bem comum, isto é, em benefício da própria igreja. Na Canção Nova, essa é uma palavra de ordem para nós. Qual foi a palavra que o Padre Jonas disse depois que João Paulo II faleceu? Liliane. O que o Padre Jonas disse logo depois que João Paulo II faleceu? Quem lembra? A Canção Nova, ela é a voz de João Paulo II. Ela vai continuar sendo esse eco desta voz profética. Então, isso é uma palavra de ordem para nós. Abram-se com docilidade aos dons do Espírito. Acolham com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não cessa de suscitar. Não se esqueçam que todo carisma é dado para o bem comum. Se o nosso carisma, na nossa vivência, nos fecha, tem alguma coisa errada. A Cristiana Henrique, que está em Portugal hoje, ela sempre dizia: nós precisamos sair do nosso mundinho. E olha, se a gente fica no nosso mundinho, tem alguma coisa errada. O nosso carisma nos abre, nos abre. O nosso carisma potencializa aquilo que é próprio do ser humano. O ser humano é um ser aberto. Quem se fecha, morre. Então, não se esqueçam que todo carisma é dado para o bem comum. Por natureza, os carismas são comunicativos e fazem nascer aquela afinidade espiritual entre as pessoas. Todo carisma faz nascer aquela afinidade espiritual entre as pessoas. O que se entende dessa afinidade espiritual entre as pessoas? O que é entendido como essa afinidade espiritual entre as pessoas? Eu falei no começo e nós começamos a rezar assim. Qual é a Ritinha? Jesus em meio a nós. Todo carisma não é cristocêntrico? Então, a nossa afinidade se dá pela experiência de que Ele está no meio de nós. Jesus em meio a nós é maior. Ele está no meio de nós. Não é uma frase famosa entre nós, na nossa história? Ele está
no meio de nós. Ele está. Então, por natureza, os carismas são comunicativos e fazem nascer aquela afinidade entre as pessoas e aquela amizade em Cristo que dá origem aos movimentos. A passagem do carisma original ao movimento ocorre através da atração misteriosa exercida pelo fundador sobre aqueles que se deixam envolver por sua experiência espiritual. Olha que bonito. Eu vou repetir. Aquela amizade em Cristo que dá origem aos movimentos nasce dos carismas. E a passagem do carisma original ao movimento, ou seja, como se dá a transmissão da inspiração do Padre Jonas para nós que somos vocacionados? A passagem do carisma original ao movimento ocorre através da atração misteriosa exercida pelo fundador sobre aqueles que se deixam envolver por sua experiência espiritual. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, que está muito ligado àquilo que a gente chama experiência fundante. Mas não é bonito? Ele diz ainda, seu nascimento e difusão trouxeram para a vida da igreja uma novidade inesperada e de explosiva força. Isso não deixou de suscitar questionamentos e tensões. Hoje, abre-se diante de vocês uma nova etapa, a da maturidade eclesial. O que o Monsenhor Hilton disse na missa de reconhecimento? É o tempo da maturidade eclesial. Hoje se abre diante de vocês uma nova etapa da maturidade eclesial. Isso não significa que os problemas foram resolvidos. É, pelo contrário, um novo desafio, um caminho a percorrer. A igreja espera de vocês frutos maduros de comunhão e de empenho. Onde é que está o centro daquilo que gera comunhão em nós? Onde é que está, meus irmãos? O centro daquilo que gera comunhão entre nós. A atualização daquela experiência espiritual que o nosso fundador viveu de forma misteriosa, porque lhe foi dado a graça de fundar uma nova forma de vida consagrada. E isso é responsabilidade de todos nós que somos Canção Nova. É essa comunhão que vai fazer a gente entender aquilo que o diácono diz, que as riquezas, que as diferenças não são barreiras, são riquezas. Mas uma comunhão que não nasce da atualização dessa experiência espiritual do nosso fundador, não é comunhão. É outra coisa, mas não é comunhão. E é essa unidade que nós precisamos criar entre nós. Porque hoje, o que eu vejo é que se levanta dentro de nós a tentação da desconfiança. É ou não é verdade? Se levanta a tentação da desconfiança, de um não confiar mais no outro. E a gente promove a comunhão, atualizando essa experiência espiritual do nosso fundador.